bíblico judaico-cristão. Aqui a gente vai iniciar pelo princípio de tudo aqui. Vamos iniciar aqui por Gênesis, do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 25. Então, muito obrigado você que está aqui comigo, você que assina aqui o meu conteúdo dentro aqui do Instagram, e você também que adquiriu aqui o programa da Jornada Interior aqui da nossa igreja, do nosso ministério. Então, respeitando aqui a tradição hebraica, a gente vai iniciar por Bereshit, não é, que é Gênesis, trazendo o contexto cronológico para todos vocês, trazendo também as interpretações clássicas aqui do judaísmo. Posso citar aqui o Rashi, o Midrash, o Talmud, e também conexões simbólicas aqui, inclusive algumas leituras e algumas releituras comparativas. A gente vai levantar aqui algumas hipóteses contemporâneas aqui sobre a luz das escrituras que são imutáveis. E é disso que as pessoas estão precisando hoje, porque o mundo está muito volátil. As pessoas querem te vender, os governos eles querem te vender aqui uma volatilidade muito grande. E se tudo muda muito rápido lá fora, aqui dentro é o lugar aonde você vai se apegar a algo que é imutável, a algo que não muda. Então vamos lá, vamos começar aqui do início. Mais uma vez, muito obrigado por ter tomado essa decisão de estar aqui conosco, não é? Então, o livro, aqui no nome hebraico dele, é chamado Bereshit. A tradução do hebraico para Bereshit é no princípio, tá? Então, o princípio de tudo. Eu queria dar uma pincelada com vocês aqui a respeito da cronologia judaico-cristã. Por quê? Porque o calendário judaico aqui, ele começa a contar a partir do momento da criação de Adão. E nós estamos, atualmente aqui, no ano de 5.786, aproximadamente, o momento aqui, da criação de Adão. Já no calendário cristão, o calendário gregoriano, ele conta a partir do nascimento de Jesus Cristo. Como todos nós sabemos, nós estamos hoje aqui na data da gravação desse vídeo, dessa aula, dessa instrução no ano de 2026. Então, na cronologia rabínica tradicional, a criação do mundo ocorreu em 3.761 a.C., só para que você se situe aqui. O sexto dia é o dia da criação do homem. Ele é considerado um marco aqui do início da contagem judaica, de quando o povo judeu aqui começa a contar. Então, aqui dentro de Gênesis, capítulo 1, a gente vai dar uma ordem aqui para toda a criação. Vou falar um pouco para vocês aqui da estrutura judaica. O capítulo 1, ele apresenta um Deus transcendente, um Deus organizador, que cria pelo verbo, não é? Tanto que o livro começa aqui com "E disse Deus", Vaiomer Elohim, essas são as palavras, essa é a frase em hebraico aqui. Vamos começar então aqui o nosso estudo? Porque no judaísmo, a fala divina, ela é uma energia criadora. O universo, ele é sustentado continuamente pela palavra de Deus, que tem uma energia muito grande. Então, aqui dentro do contexto judaico-cristão, eu posso dizer, que a criação ela acontece através do verbo, através da palavra. Agora, também existe uma ordem e também existe separação nessas palavras. Luz e trevas, águas superiores e águas inferiores. Existe aqui a separação, a ordem do que é dia e do que é noite. A criação, meus irmãos, meus amigos, ela é um processo de separação, que no judaísmo existe uma palavra para isso, que é o Havdalah. Tá? A espiritualidade judaica, ela é baseada em distinguir, em você sempre estar distinguindo o que é santo do que é profano. Então, a partir de hoje, eu gostaria que você guardasse aí dentro do seu coração que desde o princípio de tudo, desde a origem aqui, desde quando iniciamos aqui, Gênesis, Bereshit aqui, tudo vai girar em torno do que é santo
e do que é profano. Veja, aqui dentro de Gênesis 1:26, a gente fala da imagem e da semelhança. Porque o homem, meus irmãos, ele é criado, não é? Através aqui da imagem de Deus. Betzelem Elohim, a imagem do Deus. No judaísmo, isso aqui não é físico. Isso aqui é uma capacidade moral, é uma consciência. Isso aqui é o livre-arbítrio, porque o próprio Eterno, ele é detentor de um livre-arbítrio máximo aqui dentro. Então veja, já aqui em Gênesis 2, capítulo 1 a 3, a gente está falando aqui do 7º dia, a gente está falando do Shabat, o Shabat que é tão lembrado, tão respeitado aqui, não é, pelos judeus, aqui dentro do judaísmo. O mundo, a criação do mundo, todo o trabalho energético da criação do mundo, ele culmina aqui num 7º dia de descanso. Veja, dentro aqui do pensamento rabínico, não é, o objetivo da criação não é o homem. Pensa comigo, o objetivo da criação é o Shabat. Olha que importante isso. Então vocês precisam entender que para o Eterno, para Hashem, para o Deus Todo-Poderoso, para o grande joalheiro, aqui para o Eterno, o tempo ele se torna sagrado. E é dentro desse contexto de um tempo sagrado que a gente vai entrar aqui em Gênesis 2, aonde o foco passa a ser diretamente o ser humano. Agora, dentro desse contexto, não é? Isso muda aqui, não é? O nome divino, não é? De Elohim aqui, não é? Ele passa para as insígnias aqui, YHWH Elohim. Isso significa misericórdia. Isso indica justiça. Isso indica aqui, dentro aqui do próximo versículo, versículo 7 do capítulo 2, não é? Que traz aqui a criação do homem. Formou, abre aspas, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Deus, o Eterno, Hashem, ele vai utilizar aqui o pó, veja aqui que movimento humilde, não é? Do pó, do nada, daquilo que está disperso, daquilo que não tem vida, daquilo que é mineral. Deus, o Eterno, ao soprar as narinas do homem, ele dá o fôlego da vida. Quando a gente fala aqui em pó, em terra, quando a gente olha aqui para uma leitura judaica, a gente está falando de uma humildade absoluta. E quando a gente fala em sopro, que seria o Neshama, a gente está falando da alma divina, da centelha divina. É a alma divina, é a energia divina que o próprio Eterno, o próprio Deus, ele vai dar isso de presente aqui, essa alma divina ao homem, no momento aqui da criação. O Midrash, ele diz: o pó foi retirado dos 4 cantos da terra, simbolizando que todo ser humano ele pertence ao mundo inteiro, não a uma região específica. O homem ele é constituído, meus irmãos, de matéria mais espírito. Uma outra leitura, o homem ele é constituído da terra e do céu. O homem ele é constituído do pó e da energia do sopro divino. O homem, consequentemente, ele é constituído não só de corpo, como os ateus acreditam nisso, mas sim, ele é constituído como nós acreditamos, tanto nós cristãos quanto nós judeus, nós acreditamos que o corpo é constituído, o homem é constituído de um corpo e também de uma alma. Posso usar o termo corpo físico e corpo almático aqui. Quando a gente avança aqui em Gênesis, quando a gente avança aqui nos estudos, não é? Gênesis capítulo 2, versículo 10, aqui está falando aqui dos 4 braços do rio. E eu gostaria muito de dar ênfase a essa parte aqui do Gênesis. Por quê? Porque o rio,
Não é? Gênesis nos traz aqui que um rio que saía do Éden e se dividia aqui em 4 braços, não é? Que seriam eles aqui, Pishon, primeiro braço, Gihon ou Gihon, aqui dependendo da pronúncia, dependendo da leitura que você faça, o terceiro braço aqui do rio que seria o Tigre, e o quarto braço que seria Eufrates. Quando a gente olha aqui para uma interpretação mais tradicional, olhando aqui para todo o legado que o judaísmo nos entrega, a partir aqui desses milênios de estudos, a gente pode dizer que esses rios aqui, eles representam nada mais do que a expansão da vida, a vida sendo expandida, a vida tomando 4 direções aqui na Terra. A gente pode fazer uma leitura aqui sobre a universalidade da humanidade, tudo é universal. E também aqui eu posso dizer, aqui dentro de uma leitura um pouco mais metafórica, um pouco mais simbólica, de que alguns rabinos, eles vão associar isso aos 4 níveis da interpretação da Torá. Você sabe que o povo judeu, ele foi o povo aqui escolhido pelo Eterno para guardar as Escrituras, não é? Para evidenciar, para ter aqui os profetas, para ser o detentor aqui da genética, não é, dos profetas. Então, dentro aqui desses níveis de interpretação da Torá, a gente tem aqui o Peshat, que é a interpretação literal, é o primeiro nível de consciência aqui de uma interpretação da Bíblia, da Torá, do Taná. A gente tem aqui também o Remés, que seria a alusão. A gente tem aqui o Derash, que seria a interpretação, que é algo mais profundo, e a gente tem uma parte aqui que se chama Sod. Sod é o místico, é o mistério. Eu também posso dizer que esses quatro rios, não é? Que saem em braços de um único lugar do Éden, eles também podem representar aqui, não é? Numa leitura um pouco mais emblemática, eles podem também nos mostrar aqui a questão das dimensões, 4 dimensões, as 3 dimensões que nós vivemos aqui fisicamente, mais a 4ª dimensão, que ela não está sob o nosso domínio, é a dimensão do tempo, antes, depois, passado, presente, futuro. Não é? Isso aqui converge aqui para uma leitura mística, que é a leitura da Kabbalah, não é? Aonde os 4 rios aqui, eles vão simbolizar 4 mundos espirituais, 4 dimensões também da consciência humana. E eu sei que se você é evangélico, se você é cristão, talvez você não tenha costume de fazer esse tipo de leitura, mas é a esse nível que nós estamos estudando aqui, não é? Dentro dessa jornada interior, porque isso aqui não vai ficar no superficial, a gente vai efetivamente se debruçar, não é? O Éden, meus irmãos, ele seria o centro da consciência divina, e os rios, ele seria a expansão aqui da energia espiritual, que é dispersa, não é? Ao mundo e a todas as pessoas dos 4 cantos do mundo. Já aqui, prosseguindo aqui para Gênesis 2:16, a gente traz aqui, olha, no dia em que dela comeres, morrerás. Eu tô falando para você aqui da árvore da vida, da árvore da ciência, não é? Existe uma pergunta muito profunda quando a gente chega nessa parte. Eu vou ler aqui para vocês, 2:16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem logo após aqui a criação do homem, logo após aqui a criação da mulher. De toda a árvore dos jardins comerás livremente. Adão, Eva, vocês podem comer de tudo aqui, não só comer. Vocês serão aqui o Senhor, não é? Os senhores aqui de todas as espécies, de todo peixe, de todo animal, de toda árvore, não é? Então, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, da árvore do bem e do mal, não comerás.
porque no dia em que delas comerem, certamente morrerás. Deus aqui nesse momento, ele previu o que ia acontecer? Com certeza, porque Deus é, além de onipresente, onipotente, Deus é onisciente. Então aqui no judaísmo, ele nos mostra, que as escrituras nos mostram que Deus nos deu o livre arbítrio real. A expressão hebraica aqui é mot tamud, literalmente, morrendo, morrerás. A interpretação rabínica nesse momento seria que se o homem comesse dessa árvore, não é dessa árvore até então proibida, ocorreria uma morte espiritual imediata, não é? Ou então se desencadearia o início do processo da mortalidade humana, porque até então, dentro aqui desse conceito que as escrituras nos passam, o homem, a mulher, até esse momento, ele é imortal. Mas a partir do momento que ele prova desse fruto proibido, ele passa e se torna mortal. Ele faz aqui a separação da fonte da vida. Mesmo antes do pecado, o homem aqui, como eu disse, ele era potencialmente imortal. Ele poderia viver desfrutando para sempre. A morte, ela vai entrar aqui como uma consequência natural à desconexão do homem com os preceitos divinos, com aquilo que Deus esperava, com aquilo que Deus apontava, recomendava para a nossa vida. Então, dando prosseguimento aqui, em Gênesis, capítulo 2, 21 a 22, nós temos aqui a criação da mulher, não é? Tudo que Deus aqui sugeriu a Adão também valia para Eva, só que em Gênesis aqui 2, 21, Bereshit 2, 21, a gente tem aqui a mulher. Deus fez cair o homem, Deus fez cair Adão aqui em um sono muito profundo, em um sono que ele não acordava. No hebraico, existe uma palavra aqui que é selá. Isso aqui não significa apenas costela, não é? Algumas traduções aqui da Bíblia traz isso como costela, mas no hebraico isso significa lado, isso significa uma porção, não é? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na palavra. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Não é? Então veja, a interpretação rabínica aqui dessa passagem diz que o primeiro ser humano, ele era andrógino, midrash. Deus separa os lados, nesse momento, Deus faz uma separação. O que é homem e o que é mulher. Veja como é perigosa essa questão, esse conceito de gênero, não é? Que a sociedade atual costuma trazer e tenta vender isso para os nossos filhos. Porque mesmo aqui no início de tudo, nas Escrituras, Deus faz essa separação do que é homem e do que é mulher, do que é masculino e do que é feminino. Ele faz a separação em dois lados. Isso ecoa a ideia de que homem e mulher, inicialmente, eles eram uma única unidade. Agora veja, vamos trazer aqui uma reflexão simbólica, uma reflexão científica aqui, cromossômica, de XX e de XY. Porque geneticamente o homem, ele é XY. O homem, dentro dos seus cromossomos, ele tem XY. A mulher, ela tem XX. Você já parou para pensar nisso? Que quando Bereshit, quando Gênesis, aqui, quando Deus nos traz essa palavra, ele diz, olha, homem é XX, eu vou tirar uma parte do homem e eu vou fazer disso mulher. Então, ele tira uma parte X e ele duplica isso. XX, isso é mulher. A mulher, ela possui 2 cromossomos X. O homem só possui um X completo, a mulher possui os 2.
Alguns teólogos mais modernos, eles sugerem aqui, simbolicamente, que o feminino, ele carrega a base genética completa. Veja, a gente pode fazer um olhar também científico aqui para a questão das mitocôndrias. A gente não vai se aprofundar tanto assim em ciência, a gente está fazendo um estudo bíblico aqui, mas eu acho muito importante você, irmão, você, irmã, você crente, saber dessas coisas, até para que você possa discutir isso, não é, com outras pessoas que vão te trazer essa dúvida. As mitocôndrias, elas são herdadas exclusivamente aqui da mãe. Você não herda a mitocôndria da mãe. E toda a humanidade, ela compartilha aqui de uma linhagem mitocondrial materna. Veja que curioso, dentro do judaísmo, a identidade judaica, ela também é transmitida aqui pelo ventre materno, não pelo pai. Se uma pessoa é um judeu, pelo pai judeu, ele precisa fazer a conversão. Agora, se ele nasce de um ventre judaico, ele é judeu por nascer de um ventre judaico. Existe aqui um paralelo simbólico. A vida biológica e a identidade espiritual, ela é trazida aqui pelo ventre materno, aqui dentro do judaísmo. Isso aqui não é ciência bíblica. Isso aqui é uma leitura simbólica muito importante para que você reflita, para que você chegue também aqui, não é? Aos seus próprios pensamentos, ao seu próprio entendimento. Agora, em Gênesis, em Bereshit, aqui em Gênesis 2:24, não é? Ele nos fala aqui de uma só carne. No judaísmo, o casamento, ele é chamado de Kiddushin, que significa santificação. Uma só carne, o que isso significa? Isso significa união física. Isso significa união espiritual. Isso significa a continuidade, não é? Através dos filhos. O judaísmo, ele é a continuidade através dos filhos. A religião, ela precisa ser a continuidade através dos filhos. O cristianismo, a religião cristã, também significa a continuidade através dos filhos. E mais uma vez, meu irmão e minha irmã, nos tempos atuais, não é? Existem ideologias profanas que tentam quebrar esta cadeia, dizer que isso não é importante, dizer que a família é algo ultrapassado, que os conservadores são enlatados. Veja, a continuidade se dá da religião através dos filhos. Então, o Zohar aqui, ele nos diz, não é? As almas eram uma antes de descer ao mundo, uma única alma antes de descer ao mundo. Eu gostaria de trazer aqui, não é? Duas curiosidades a vocês. A primeira curiosidade aqui é que quando a gente inicia aqui Gênesis, Bereshit, a gente tem aqui o primeiro livro de Moisés, que é chamado Bereshit, que é chamado Gênesis, a criação do céu e da terra e de tudo que neles há. E é disso que a gente está falando, nós estamos falando de tudo que existe aqui no céu e na terra. Eu gostaria de fazer uma comparação aqui com a religião, uma das religiões orientais, com o hinduísmo, porque na tradição do hinduísmo existe uma figura aqui central, que é a figura de Shiva e a figura de Parvati. Nós estamos fazendo um olhar de estudo, por conta disso, nós estamos trazendo isso aqui para esse momento, porque muitas vezes, meu irmão, minha irmã, você que é judeu, você que é cristão, você pode ser indagado e você terá uma resposta muito profunda, muito substancial aqui. No hinduísmo, existe a figura aqui do deus Shiva e da deusa Parvati, na forma chamada de Ardhana Shivra. Shiva, o deus Shiva, aparece fundido com Parvati. Ele é metade homem e metade mulher. Veja que interessante, que simbólico isso. Isso aqui também mostra uma unidade primordial. Isso aqui mostra o masculino e feminino como uma única essência. Isso é muito similar ao que as escrituras sagradas,
ao que o livro Gênesis aqui nos traz também sobre o entendimento aqui de homem e de mulher, masculino e feminino, quando eles são diferentes, cada um tem a sua função, cada um tem a sua estrutura, mas em essência eles se unem. Seria isso uma releitura cultural de algum arquétipo universal aqui da constituição do mundo? Não é que as pessoas, os homens e as mulheres que nasceram no Oriente, abaixo aqui do Sol, abaixo aqui do hinduísmo, não é? Ou será que isso são somente traduções independentes, não é? Historicamente diversas aqui dentro? Aqui fica uma curiosidade simbólica para que depois você possa pensar, você possa trabalhar um pouco mais. Então veja, aqui em Gênesis 2, 25, vou trazer para vocês aqui. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Antes da queda, o homem e a mulher no Éden, eles não tinham culpa, eles não sentiam vergonha, porque eles não tinham culpa, não havia culpa de mostrar os seus órgãos genitais, não havia culpa em mostrar ali o pênis, em mostrar a vagina, disso estar aberto. Não havia fragmentação, não havia autoconsciência negativa no Éden, isso não existia. A vergonha, ela vai surgir aqui quando há separação, quando há julgamento, quando há ruptura do interior, quando existe uma questão moral. Simbolicamente, a nudez, não é? É uma transparência total, sem máscaras, sem ego defensivo. No judaísmo místico, a gente tem um entendimento aqui de que a vergonha, ela nasce com a consciência do ego, separado do ego de Deus. A pessoa passa a ter vergonha a partir do momento que ela se separa de Deus. Eu não estou dizendo, irmão, irmã, que é lícito que nós andemos aqui nus. Não, muito pelo contrário. Depois que Adão e Eva comeram do fruto proibido, nós usamos roupas e nós precisamos usar roupas. Isso não é lícito para quem tem a fé, tanto o cristão quanto o judeu. Mas o que você precisa entender é que a vergonha nasce com a consciência do ego sendo separado aqui do ego de Deus. Glória a Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria nesse momento aqui de fazer uma síntese do que a gente discutiu aqui nessa aula, para que você tenha um entendimento completo aqui. Em Gênesis 1, Deus, ele cria ordem dentro do caos. Deus separa a água em cima e embaixo, ele faz aqui o mar, ele separa dia e noite, o que é claro e o que é escuro. Já em Gênesis 2, Deus cria a intimidade dentro do jardim do Éden. Aqui no capítulo 1, ele nos mostra aqui o cosmos, ele nos mostra o todo, e no capítulo 2, ele vai mostrar o coração humano. Veja, isso aqui não é apenas uma narrativa histórica, não. Isso aqui é uma questão arquetípica. Veja, Gênesis, Bereshit descreve aqui a criação do universo, a criação da consciência humana e também a criação da responsabilidade. Muitas pessoas, quando chegam nesse momento da aula, perguntam: Felipe, mas cientificamente, historicamente, a gente sabe que o mundo não tem a idade que você diz que tem, 5.700 e poucos anos. Veja, meu irmão, veja, minha irmã, quem somos nós para dar pitaco no tempo do eterno, no tempo de Deus? O tempo de Deus é outro tempo. O tempo de Deus, muito provavelmente, no início, ele não foi contado em anos, cada ano tem 365 dias, não. O tempo do eterno é um tempo que não tem início, é um tempo que não tem fim. O tempo do eterno, aqui, quando Gênesis nos traz essa questão dos 7 dias, dos 6 dias de trabalho, de um dia de descanso, ele está falando do tempo divino, de um tempo que não nos compete julgar.
um tempo que não nos compete, inclusive, entender, um tempo que nos compete, sim, estudar, e é isso que nós estamos fazendo aqui, e é isso que eu estou muito contente por você estar aqui comigo. Então, muito obrigado aqui por você ter me acompanhado aqui nesta aula. Eu estou muito aqui ansioso para que a gente inicie aqui, não é, a nossa próxima aula. Eu gostaria de desejar aqui muitas bênçãos na sua vida. Eu gostaria de te dizer que o simples fato de você estar aqui estudando a palavra, estudando as escrituras que são imutáveis, que não mudam, dentro de um mundo hoje que tudo muda tão rápido, de um mundo hoje aqui que 37 milhões de pessoas aqui do nosso país, aqui do Brasil e do mundo também, não é? Mais 37 milhões aqui dentro do Brasil acabaram de sair aqui de um período de carnaval, que é um período de profanação dos corpos, de profanação da mente. É um período aqui aonde o que é dito, o que é pregado, é que tudo bem você não ter regra, é tudo bem você não ter limite, mas isso faz mal às pessoas, tá bom? Então que bom, eu estou muito contente que você está aqui dentro, aqui desse estudo bíblico, está aqui comigo, não é, estudando a palavra, não é, que não muda. Então, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua presença. Eu vejo você aqui na nossa próxima aula, seja dentro aqui da assinatura no Instagram, ou seja dentro aqui da jornada interior, aonde você estuda comigo aqui a Bíblia e tudo de bom que a Bíblia tem aqui para nos entregar. Então, um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.